Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Bom, vamos lá. Romanos, capítulo 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos,
e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive, diz o apóstolo Paulo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneton, primícias da casa de Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufino, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosíparo, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.
Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da tua santa palavra. Que ela, nesse momento, fale aos nossos corações. Nós oramos que o Senhor abra os nossos ouvidos e entendimento. Que o Senhor abra o nosso coração para que ela caia numa boa terra e produza os devidos frutos. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, à luz desse texto, que pode parecer moroso, pelo fato de se falar muitos nomes estranhos, Assíncrito, Flegonte, Trifena e Trifosa, apesar de toda esses nomes, essas saudações, lá no Nordeste a gente usa o termo lembrança. Olha, fulano mandou lembrança, e essa lembrança nunca chega. Apesar de todas essas informações e desses nomes e personagens, há muita beleza nesse texto. E há muitos detalhes nesse texto que pode passar batido a nossa percepção, a nossa compreensão, e eu gostaria de fazer alguns destaques neste capítulo 16 de Romanos, como Paulo termina essa riquíssima e preciosa carta à Igreja de Roma, que ecoou ao longo dos séculos, chegando a nós, 2020, uma igreja passando por quarentena, é capaz de falar ainda hoje. Primeira observação que eu faço desse texto é que igreja é formada por gente. Igreja é gente. Igreja não é templo. Igreja não é instituição. Igreja não é denominação. Igreja é gente. E é gente que forma a igreja de Cristo. Amém? Gente. Paulo trata as pessoas pelos nomes. Aqui não há celebridade. Aqui todos têm acesso a todos. Aqui a gente não precisa marcar horário e esperar uma agenda para ser atendido. Aqui as pessoas se conhecem pelo nome. Uns mais absurdos, outros menos. Mas igreja é gente. Igreja são pessoas. Igreja é você, igreja, nós somos a igreja de Cristo, porque ele morreu foi por nós. Não foi por templo, não foi por denominação, não foi por instituição nenhuma, mas por gente. Quando eu falo isso, é óbvio que eu não quero desconstruir o que se formou com instituição, com templo, porque tudo isso faz parte do plano e do projeto de Deus. Mas o cerne, a essência da igreja são pessoas. E Paulo está mostrando isso aqui nessa sua longa saudação, com muito nome estranho, dizendo que igreja é gente. Não há cristianismo sozinho. Não existe cristianismo virtual. Que irônico, né? Pode ser até um paradoxo. O que nós estamos vivendo hoje é algo atípico. É algo que, devido a essa pandemia, nós tivemos que abraçar a prudência. Por questão de existência humana. Para não morrer ou não causar a morte de outro. Então, nós nos fechamos. Nós nos isolamos. Mas eu rogo a Deus, irmãos, que nós, quando passarmos por isso, a gente não caia naquela de falar assim, olha, tá bom assim. Olha, eu estou em casa, estou no meu sofá, é confortável. Não, irmãos, se porventura alguém entre nós que esteja tendo esse tipo de pensamento, que Deus afaste isso de nós e nós encaremos esse momento como transitório.
Porque igreja é ajuntamento de pessoas. Igreja é gente. E Paulo fala aqui no seu texto, olha que coisa linda. Eu fiz alguns destaques. Você vai ver lá nos versos 1 e 2, quando ele está falando de Febe, uma mulher, depois eu vou entrar em mais detalhes de Febe, porque é uma personagem que aparece nesse texto, que só fazer uma menção por cima é um crime. A gente precisa entender ou extrair mais detalhes dessa mulher fascinante. Mas o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é que Paulo a classifica como protetora. Perceberam lá no final do versículo 2, quando ele diz sobre Febe, porque tem sido protetora de muitos, e de mim também. Depois ele vai para Áquila e Priscila, e chama-os de meus cooperadores. Aparece Urbano, que também é cooperador. Depois aparece um indivíduo chamado Ampliato. Verso 8. E olha como Paulo classifica esse irmão. Meu dileto amigo no Senhor. No versículo 3, ele lista Rufo e a sua mãe, que a gente nem sabe o nome dela, mas a gente sabe a beleza que foi essa mulher na vida de Paulo, quando ele diz, a mãe de Rufo, que também tem sido uma mãe para mim. Primeiro destaque que eu faço desse texto é que igreja é gente, igreja são pessoas, igreja é relacionamento. Paulo só poderia destacar essas características dessas pessoas, cooperador, amigo, minha mãe, porque ele se relacionou com eles. Não esses relacionamentos rasos que muitas vezes a gente prefere se esconder numa bolha e não ter acesso a ninguém, eu nem tenho acesso, ninguém tem acesso a mim, porque eu sou eu e me basto. Isso não é ser igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, nós somos nós. As pessoas conhecem o nosso lado bom e aquele que não é bom, que a gente está procurando melhorar em Cristo. Porque a igreja é gente. Febe foi protetora, porque Paulo deixou-se ser protegido por ela. Priscila e Áquila foram cooperadores, porque Paulo e Priscila estavam juntos. Ampliato é tido como amigo do Senhor, porque houve relacionamento. Não é possível ser crente virtual. Não é possível ser crente fechado no seu mundo e ninguém ter acesso, porque cristianismo é relacionamento, igreja é gente. Esse é o primeiro destaque que eu faço desse texto. E ele termina no versículo 16, quando ele faz essa relação toda, ele termina, saúdo-vos uns aos outros com ósculo santo, com beijo. Sabe, a questão aqui não é tão somente o ato, mas é o carinho, é o contato. Primeira observação desse texto, igreja é gente. Segunda observação que eu faço nesse texto. Aí vamos para a irmã Febe. Os versos 1 e 2. Além dessa mulher ser tida como protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo, ela era uma mulher recomendável. Olha como Paulo começa o versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Olha, cá entre nós.
chegar em Roma com a recomendação dessa não era para qualquer um. A minha pergunta que eu faço para mim e para nós somos recomendáveis? Acredita-se que Febe tenha sido a portadora desta carta, que ela tenha levado esta carta para a igreja de Roma. Não havia um sistema de correio, como há hoje no Brasil. Não havia tecnologia de se mandar e-mail e ter uma resposta quase simultânea, um WhatsApp. Se escrevia e mandava-se essas cartas com riscos, porque as estradas não eram seguras, muita coisa poderia acontecer, poderia ser adulterado o texto. Só alguém confiável para levar essa carta para uma igreja. Este alguém foi Febe. Segunda observação que eu faço nesse texto, e é um desafio para nós, nos perguntarmos se nós somos recomendáveis. Se o cristianismo que nós professamos nos habilita, nos qualifica para esse tipo de ação, de atitude e de confiança. Não, manda fulano. Esse fulano aqui eu acredito, eu confio nesse aqui. Esse aqui é responsável. Esse aqui é recomendável. Esse aqui não vai pisar na bola, esse aqui não vai adulterar o texto. Missão dada, missão cumprida, vai levar a carta, haja o que houver, com o risco que tiver, porque esse eu acredito. Então, ditado popular. Prego batido, ponta virada. Nós somos recomendáveis? Você é recomendável? Segunda observação que eu faço desse texto, desafio para nós. Primeiro desafio é reconhecer que igreja é gente. E o cuidado que nós temos de perceber o momento que nós estamos vivendo como transitório. Assim como o povo estava peregrinando pelo deserto, o local deles não era o deserto. O deserto era uma passagem. Segundo desafio que esse texto nos provoca nessa manhã, é o desafio de buscarmos em Deus, não nas nossas forças, habilidades, conhecimentos, seja lá o que for, mas em Deus sermos pessoas recomendáveis. Outro desafio, continuando em Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Secreia. Ela era uma pessoa que servia. Aqui a palavra grega remete à diaconia. Alguns vão defender que ela tinha a função específica diaconal. Ela era uma diaconisa da igreja. Outros vão dizer que aqui é mais do que uma atribuição específica, mas fazia algo essencialmente da pessoa de Febe. Ela servia. O que era para ser feito, ela estava de prontidão. Eu ontem, falando com um pastor da nossa denominação, eu falei para ele, contando um pouco da minha trajetória em São Paulo, e precisamente na Cristã Evangélica, que eu estou há 14 anos, 13 a 14 anos, eu contei para ele como foi a minha entrada na ICEB, quando eu conheci a Paulistana, conheci o pastor Daniel. Eu era seminarista, estava terminando o TC, já estava indo para o 4º ano, o último ano do seminário, e aí o pastor Daniel me procurou e falou, olha, você é seminarista e tal, é importante você trabalhar, se envolver na igreja. O que é que você faz? Eu aprendi, irmãos, que é óbvio que eu reconheço algumas habilidades que eu tenho, como também algumas deficiências. Mas eu aprendi que, como crente, como cristão, faz parte do nosso DNA sermos servidores. Nós servimos.
E aí eu respondi para o pastor Daniel, eu falei assim para ele, quando ele me perguntou, o que é que você faz? Eu respondi para ele, o que é que a igreja está precisando? Parecia que ele tinha na ponta da língua a resposta. Ele falou assim para mim, a igreja está precisando de professor de criança de, sei lá, de 3 a 7 anos, os pequenos. Aí eu falei, tá bom, pode contar comigo. Eu não tinha experiência com crianças nesse tamanho. Eu até já tinha trabalhado com criança, mas eu não tinha essa habilidade, sabe? Esse preparo que muitos têm. Eu não tinha, mas eu percebia que havia essa necessidade e eu queria servir. Segundo aprendizado, terceiro aprendizado que nós vemos nesse texto, capítulo 16, e precisamente em Febe, e Paulo reconhece isso nessa mulher, que era uma mulher, olha que interessante, olha o tempo verbal, que está servindo na igreja de Cencreia, recebam ela, porque agora ela vai servir de uma outra forma, agora ela vai para ir para Roma. Recebam essa mulher. Terceira observação do texto. Como cristãos, nós temos que ser servidores. Ontem, conversando com um pastor amigo, eu ouvi de um outro pastor dizendo que ele tinha vestido uma toga, porque sobre ele está a lei. E aí eu falando com esse pastor amigo, eu disse para ele o seguinte, eu gostaria que ele tivesse vestido calçado ou empunhado uma toalha e um balde com água. Porque foi isso que o nosso mestre fez. Que o Senhor nos ajude a sermos servidores uns aos outros. E não só a comunidade religiosa cristã, mas aqueles que precisam, aqueles que necessitam, porque Febe era uma mulher que servia. Amém? Primeiro, igreja é gente, relacionamento, pessoas, laços. Construímos isso reconhecendo que há amigos, cooperadores, irmãos preciosos. Segundo, busquemos ser recomendáveis, assim como Febe, e sermos servidores, assim como essa mulher. Quarta observação que eu faço do texto do capítulo 16 de Romanos. Por favor, leve a sua Bíblia lá para versos 17 ao verso 20. Versos 17 ao verso 20. Que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés o inimigo, Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Quarta observação do texto. Cuidado com as divisões, cuidado com os falsos ensinos. É isso que Paulo está alertando no final da sua carta à igreja de Roma. Tenham cuidado. E Paulo usa até uma expressão forte: afastai-vos deles. Não estejam incomunados. Não os ouça, porque será nocivo para a sua alma.
Estes são manipuladores. Esses estão preocupados só em servir aos seus próprios ventres. E os incautos, os que não examinam o texto, os que não estudam a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, estão sujeitos a cair nos enganos desses falsos. Afastem-se deles. Aí muitos dizem, a gente não pode julgar. Não, é a Bíblia que diz. Sim, está de acordo com a sã doutrina? Está, amém. Não está, não vou ouvir. Não aceito essa palavra não é bíblica. Essa palavra, mas tem autoridade, é ungido, se diz ungido, porque o ungido de Deus só há um, se chama Jesus de Nazaré. Ele é o ungido de Deus. Nós somos apenas mortais. Eu, como pastor, eu sou apenas um miserável pecador que Deus, pela graça e misericórdia, olhou para mim, me tirou do inferno, me trouxe para o reino do Filho do seu amado, e ainda, graça sobre graça, falou, pastorei o meu rebanho. Mas o rebanho é dele, não é meu. Eu não tenho ovelhas, a ovelha é de Cristo. Eu sou tão ovelha quanto qualquer um de vocês. Eu preciso tanto do cajado e da vara, como todos vocês, que o bom pastor tem na mão. Mas eu tenho uma responsabilidade de conduzir essas ovelhas até o dia de Cristo. E enquanto eu tiver essa responsabilidade, eu não largo a Bíblia como meu fundamento. E contrario aqueles que vão contra ela, seja quem for. Tenha o nome que tiver, o título que tiver. Não, porque a Bíblia não diz isso, está errado. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma. Eu sei, olha o que Paulo diz, eu sei que vocês são obedientes, eu me alegro, mas sejam vigilantes, cuidado. Já naquela época, imagina hoje, com tanta loucura, com tanto envolvimento, com tantas doutrinas errôneas, com homens que estão se enriquecendo a custas das ovelhas de Cristo, tirando a lã. Não toque no ungido de Deus. O ungido de Deus obedece a sua palavra. O ungido de Deus se sujeita à palavra. O ungido de Deus ama a ovelha de Cristo e a sua igreja. E não se aproveita dela. Este sim. Paulo fala isso para a igreja de Roma. Cuidado. Cuidado com quem causa divisão. Cuidado com quem escandaliza o evangelho. Com quem está em desacordo com a doutrina que eu ensinei a vocês. Afastem-se. Não ouça. Que o Senhor nos ajude. Como ele diz, a sermos sábios para o bem e simples para o mal. Não termos malícia no coração e buscarmos a bondade. Buscarmos o Deus que é a essência de todo o bem. Precisamos mais do que nunca observar essa palavra e nos sujeitarmos a ela. Quarta observação. Cuidado. No final dos tempos virão muito em meu nome, como diz o Senhor, e se possível enganaria até mesmo os eleitos. Quando disserem, eis ali o Cristo, não vá, não é. Hoje nós estamos vivendo um movimento no Brasil de um santo jejum. Que santo jejum? Que santo jejum é esse? Aonde o injusto continua sendo injusto. Aonde os proclamadores desse jejum continuam usurpando, continuam enganando o povo com falsas doutrinas, extorquindo o povo com palavras errôneas,
por causa dos seus ventres. Esse jejum eu não aceito. Esse jejum eu não faço. Mas o jejum de me dobrar aos pés de Cristo, de me sujeitar à cruz dele, pedir perdão pelo meu pecado, esse eu faço. E não preciso de uma proclamação de um dia, todos os dias. Não é um evento, é uma essência, é um modo de vida, todos os dias. Ah, mas não há proclamação? Há proclamações. Mas dessa forma, não. Dessa forma, não. De aproveitadores, que estão mais preocupados porque os seus templos estão fechados e as receitas estão diminuindo do que propriamente com o povo, que está distante do evangelho, que está morrendo de medo por uma doença. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei ser abastado, estar bem, como eu sei ser abatido, humilhado e me faltar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu sempre desejei o céu, mas essa semana, mais do que nunca, eu estou desejando o céu. Porque meu coração dói em ver o evangelho sendo vendido, enganando o povo. Paulo diz, afaste-se. Sim, tem que ter coragem para se afastar. Tem que ter coragem para dizer não. Não é esse o evangelho de Cristo. Não foi isso que Cristo ensinou, não foi por isso que ele morreu. O evangelho de Cristo não é evento, jejum não é evento. Jejum é vida, jejum é humilhação, jejum é justiça, jejum é quebrantamento. Não faço esse jejum. Não. Mas aos pés de Cristo eu faço. Nele eu me humilho. Todos os dias. Irmãos, vocês não imaginam como esse espaço aqui que vocês conhecem, sabe? Aqui, ó. O meu gabinete. Eu não sei nem as medidas. Talvez o Beto saiba. Sei lá, 3x4. Pequeno. Que os irmãos, de uma forma tão carinhosa, pintaram, deixaram arrumadinho. Tá tudo arrumadinho. Eu tento não bagunçar, viu? Mas tá arrumadinho. Vocês não imaginam como esses dias eu tenho me quebrado aqui na presença de Deus. Vocês não imaginam. Como eu tenho lido as Escrituras, pedido para Deus visitar a sua igreja. Vocês não imaginam como eu tenho falado para Deus calar a boca desses falsos profetas, que numa hora dessa de fragilidade, o ser humano ainda fica mais vulnerável. Imagina vocês, o ser humano que não conhece a Bíblia, e alguém vem em nome de Deus. É uma presa fácil. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Quinta observação que eu faço desse texto. Versos 21 a 24. Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor.
Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro e toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ó, Decido, lembrei de você. Está entre parênteses, né? Quinta observação que eu faço desse texto é que, assim como Paulo amava a sua igreja e via que a igreja é gente, são pessoas, quem andava com ele tinha a mesma impressão, tinha o mesmo comportamento. Olha que interessante, Timóteo andou com ele, e Timóteo faz questão, olha, manda lembrança, igual o nordestino, manda lembrança. Olha, fala para eles que eu também saúdo eles. Lúcio, Jason, Sosípatro, Técio. Paulo passou isso para eles. Paulo foi uma influência boa para que esses irmãos também entendessem que a igreja é gente. E eles também se preocuparam com a igreja de Roma, assim como Paulo, a ponto de falar, olha, eu também mando abraços. Eu não sei, sinceramente, quanto tempo eu estarei com vocês. Nem por questão de vida, e nem por questão de ministério. Não sei. Quando eu vim para cá, eu orando bastante, com Beto, a liderança, eu tive convicção. Mas Deus não me revelou quanto tempo, e ainda bem por isso. Mas o meu desejo, quando findar a minha carreira aqui, na igreja local, e findar a minha carreira de vida, eu quero deixar esse legado de pessoas que amam a igreja. De pessoas que amam gente. De pessoas que lutam pelo evangelho. Não luta com espada. Não luta com agressão. Com argumentos agressivos. Mas é uma luta diferente. É uma luta de joelho dobrado. É uma luta de se preocupar, sabe? De falar, Senhor, cuida de fulano. Senhor, cadê Beltrano, Senhor? Senhor, eu já fiz de tudo, já falei. Mas é só o Senhor que desvenda. É só o Senhor que convence. É só o Senhor que perdoa. Se gastem pelo Evangelho de Cristo. Se deixem gastar. Pela Igreja de Cristo. Quando eu fui convidado para assumir o Betel brasileiro, a primeira coisa que eu pensei, eu não posso deixar a Igreja de Cristo. Porque só faz sentido a minha teologia, a minha busca pelo conhecimento, se eu estou e milito pela Igreja de Cristo.
Ontem eu falei isso com esse colega. Eu falei, para mim, são asas do mesmo pássaro. Eu critico, e eu falo isso veementemente. Eu acho muito ruim, eu acho comprometedor, é uma perda quando o pastor local ele se enclausura na comunidade, muitas vezes por questão, obrigado, muitas vezes por questão de conveniência, de preguiça, e se distancia do estudo, não está na academia. É ruim para ele, é ruim para a igreja. Não, o pastor tem que ser um homem de estudo. Afinal de contas, pastor mestre caminha junto. Ele tem que estar na academia, ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que rever coisa que achou que a vida toda era aquilo e depois fala, não, não é bem assim. E o contrário, aqueles que vão para a academia se encantam, se tornam doutores famosos, e a primeira coisa, esquece a igreja. Ah, eu sou o doutor fulano de tal. Eu tenho um amigo meu, um amigo. Estudamos juntos. Hoje ele dá aula numa instituição importante no Brasil. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu a cadeira que ele dá aula foi deixar de ser pastor local, não tenho tempo. E eu falei para ele, não, vai ser rico para você nas suas aulas, para mostrar que não é só teoria, e você sabe o que é o dia a dia de um ministério. Você conhece os irmãozinhos, as irmãzinhas, você aprende com cada... Ah, mas não são letrados, não interessa, por mais simples, ensina, a gente aprende. Tem que ter cheiro de gente. E eu falo isso, são asas do mesmo pássaro. A academia e a igreja e a academia. Paulo passou isso para os seus. Timóteo amava a igreja, se importava com a igreja. Ele foi bispo em Éfeso e se gastou por ela. E olha que é uma igrejinha difícil. Mas ele estava lá. E esses outros aqui, que a gente nem sabe muito quem eram. Mas o que a gente sabe é que eles se importavam com a igreja também. Eu acredito que esse foi um legado que Paulo deixou. Um dos, né? Dos inúmeros grandes legados do apóstolo Paulo. E a minha sexta e última observação desse texto, que, nossa, é riquíssimo. Eu até peço desculpas por estar encerrando ele hoje. Eu acho que valeria a pena a gente meditar ainda muito mais nesse texto, capítulo 16 de Romanos, porque ainda tem muita coisa para tirar. Mas a minha sexta observação está lá dos versos 25 a 27. Olha o que Paulo diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Cristo Jesus pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina a sua carta da mesma forma como ele começou, honrando e glorificando a Deus, a razão de ser de todas as coisas, a razão de ser da nossa vida, a razão de ser da igreja, a razão de ser do nosso trabalho, a razão de ser da nossa família, a razão de ser de tudo. É Deus, por meio dele, o único
seja dada a glória. Paulo não poderia ter acabado a sua carta de melhor forma. Louvando, doxologia, em louvor. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu acredito que esses tempos difíceis vão perdurar. Embora alguns estejam marchando, determinando e decretando, eu não acredito que vai mudar, não. Talvez Deus ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Talvez eu esteja enganado. No fundo, eu desejo estar enganado. Óbvio que eu desejo estar enganado. Mas eu acredito que a gente vai viver tempos difíceis, mais difíceis ainda. Doença, crise econômica. O fato de nós estarmos separados uns dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta, não me responda. Você está sentindo falta dos irmãos? Vocês estão sentindo falta da irmã Joana entrando por esse templo e cumprimentando todo mundo e atrapalhando a pregação, o louvor e falando das formigas? Isso é igreja. Então eu acredito que a gente ainda vai viver um tempo difícil. Mas assim como Paulo, e olha que Paulo sabia o que era passar dificuldade, a gente nem sabe, a gente está bem, a gente está em casa. Eu estou aqui no meu gabinete com um ventilador nas minhas costas, sentado. Eu estou pregando, eu vou confessar um pecado para vocês, estou pregando de bermuda. Estou de camiseta, camiseta do projeto, não estou de terno e gravata, não estou estereotipado, eu me recuso a ser estereotipado. Não. Estou bem. Paulo, sim, sabia. Sofreu naufrágio, apanhou, foi humilhado. Tem uma surra que ele levou, que pensavam que ele estava morto e jogaram ele na rua. Imagina. Além do sofrimento físico, a humilhação, o mexer na dignidade humana. Nossa, que coisa horrível. Mas apesar de tudo isso, Paulo sempre louvava a Deus. A Deus único e sábio, a glória, a honra, o louvor, sabe? Você tem louvado a Deus? Você tem tido esse espírito de adoração a Deus? Ou você está sentado no sofá se queixando de Deus e o mundo? Cuidado, não faça isso. Ah, mas está difícil. Sim, está difícil. Seja honesto. Fala com ele, Senhor, está difícil. Senhor, eu estou chateado. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu estou com medo do que vai acontecer. Senhor, eu estou com medo de perder o emprego. Senhor, fale para ele. Lembra lá do devocional que eu li com vocês? Acho que foi o Salmo 86, né, o verso 1. O salmista fala isso. O salmista era honesto com Deus, não era hipócrita. O salmista não era evangélico. Desculpem. O salmista era gente. E Deus quer gente. Deus não salvou a gente para ser super-homens, super-mulheres. Deus salvou a gente para ser gente. E quando nós formos gente em pecado, errando, nós seremos gente para reconhecer e falar, Senhor, tem misericórdia, eu pequei. Senhor, eu falei o que não devia. Senhor, eu fiz o que não devia. Senhor, eu deveria fazer e não fez. E saiba, irmão e irmã, que você tem um Pai que ama, que vai te dar outra oportunidade e vai falar, vamos começar de novo? Porque a Ele seja a glória. Haja o que houver. Não vai ser em movimento, gritando, colocando bandeira na cabeça e determinando atos proféticos. Se Deus disser não, vai ser não.
Se Deus disser, eu não vou mudar a situação, vocês vão continuar, o que é que você vai dizer? Faltou fé? Não. Eu vou dizer amém, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor. Eu só te peço uma coisa, não me abandone. Se o Senhor quer que eu passe por isso, que passaremos por coisas piores, eu só te peço que a misericórdia não se afaste. Eu só te peço que o Senhor não se afaste, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu termino essa manhã a nossa reflexão com essa riqueza dessa carta aos Romanos, que nós começamos numa realidade, num contexto completamente diferente. Mas eu creio que nós estamos encerrando ela dando louvores àquele único digno de louvor e adoração, que é o nosso Deus. Permitam-me recapitular as observações que eu propus essa manhã no nosso texto. Igreja, gente, não deixe o seu coração, querer amar o ambiente virtual, viu? Cuidado. Isso aqui é momentâneo. Não queira ter um cristianismo isolado em você mesmo e fechado a todos. A Bíblia não ensina isso. E Paulo conhecia as pessoas porque se relacionava com as pessoas. Queira ser um irmão recomendável, assim como foi Febe. Queira um irmão que sirva, ser um servidor. Afaste-se das divisões, dos escândalos, dos erros. Não queira. Que você ame a igreja, as pessoas, assim como Paulo amou também. Que você passe esse legado adiante. E que você sirva a Deus com integridade, glorificando a Ele em todo o tempo. Eu fiz uma... Para encerrar agora, é sério. É igual o pregador que prega o microfone, né, e fala, estou acabando, não acaba nunca. Não, estou acabando agora exatamente. Eu fiz uma observação aqui. O final da carta aos Romanos deixa muito claro que Cristo une gentios e judeus. Lembram das divisões da igreja de Roma? Pois bem, Cristo une gentios e judeus. Homens e mulheres. Não há distinção. E aqui, se você for fazer um estudo biográfico desses autores aqui, desses personagens, talvez tivesse gente de linhagem mais nobre, gente de linhagem mais simples, pobre, talvez tivesse preto, branco, talvez tivessem mais jovens, mais velhos, porque Cristo, ele quebra toda a separação que nós, seres humanos, insistimos em querer fazer. Que beleza! Louvado seja o nosso Deus. Meu desejo é que Deus tenha falado ao nosso coração nessa manhã. Leia de novo Romanos,
Quando você acabar, leia de novo. Depois leia de novo. Leia de novo. E que Deus continue falando à sua igreja. Amém? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto com os irmãos amados, a amada igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo